Olá, seja bem-vindo ao Sinal Verde. O programa de hoje promete ser imperdível, com uma variedade de temas que tocam no coração da sociedade. Começamos com um tópico que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque no mundo empresarial, ESG. E na rubrica de hoje vamos falar da sustentabilidade ESG na governação corporativa. Hoje estivemos a falar da sustentabilidade e o ESG no contexto da governança corporativa e neste âmbito estivemos a falar da integração dos fatores ambientais, sociais, de governança nas estratégias de negócio. Um dos pontos fundamentais que tivemos a falar é a questão da liderança. Nós precisamos de empresas que sejam ou que tenham líderes que sejam exemplares no cumprimento dos fatores ou dos pilares ambientais, sociais e de governação, para que possam se tornar resilientes e que possam garantir um desenvolvimento sustentável. O outro ponto que achamos relevante indicar nesta temática tem que ver com a produção ou o compromisso que as empresas têm de ter com os relatórios ou a produção, o desempenho de sustentabilidade, a apresentação dos relatórios de sustentabilidade que indicam como é que esta empresa durante o ano esteve a cumprir ou a não cumprir, porque os relatórios têm de ser transparentes, as empresas têm que observar aquilo que é a transparência empresarial quando estão a fazer as comunicações das ações ou ainda das omissões, o que não foi possível efetivar durante o ano, para que seja do conhecimento do público, das partes interessadas, dos investidores, dos consumidores, quando estão a aderir o serviço ou o produto dessa determinada empresa. Iniciativas como estas, ter congressos deste género que procuram abordar a questão da sustentabilidade ou ainda do ESG, acho que a ideia por detrás disso é garantir o impacto que seja positivo nestas mesmas empresas, é garantir com que se possa pensar de certa forma de modo responsável, digamos assim, é garantir com que os stakeholders, os acionistas ou o conselho de administração no final do dia possa efetivamente ter o interesse em integrar esses fatores na sua estratégia de negócio, que vai muito para além, por exemplo, da busca de um lucro. Trata-se de integrar estes fatores ambientais, sociais e de governação corporativa para que possa ter benefícios de impacto para dentro da sua empresa, como também para a sociedade. Então, acreditamos que, aproveito para congratular o Instituto Moçambicano de Governação Corporativa, em parceria com o Standard Bank e também com a Universidade da Politécnica, por criar iniciativas como estas, congressos, workshops como estes, em que se pode debater e conversar sobre a importância, a relevância atual de tornarmos pessoas, líderes, donos de empresas, digamos assim, que pensamos num futuro.
seguir, celebramos a majestade da natureza moçambicana. Agosto é o mês de dois dos nossos verdadeiros gigantes da natureza, o elefante e o leão. Vamos conversar com especialistas para compreender como a realidade destes dois animais se cruza no nosso cotidiano e o que está a ser feito para garantir a sua proteção a longo prazo. Temos, sem dúvidas, motivos de sobra para que fique conosco. Prepare-se para uma verdadeira viagem de informação e reflexão do mundo empresarial à nossa riquíssima fauna selvagem. Tudo isto já a seguir aqui no Sinal Verde. Nos vastos ecossistemas africanos, onde as savanas se estendem até onde a vista alcança e as florestas abrigam a vida selvagem, duas espécies destacam-se como símbolos da majestade e da força da natureza: o leão e o elefante. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, existem atualmente menos de 20 mil leões em liberdade em toda a África, uma redução drástica quando comparada às estimativas do século passado. Estima-se que existam cerca de 400 mil elefantes em todo o mundo, sendo a maioria deles elefantes africanos. No entanto, a caça furtiva e a perda de habitat têm provocado declínios alarmantes. A caça ilegal de elefantes para a extração de marfim representa uma séria ameaça à sobrevivência da espécie. Estima-se que cerca de 20 mil elefantes sejam mortos todos os anos devido ao valor das suas presas. Esta prática não só reduz drasticamente a população, como também afeta a diversidade genética da espécie. Em Moçambique, apesar de toda a beleza natural, o panorama da vida dos leões e dos elefantes não é diferente. Muito pelo contrário. A história recente do país, marcada por uma longa guerra civil entre 1977 e 1992, agravou a situação da fauna bravia. Os parques nacionais ficaram desprotegidos e a caça ilegal devastou as populações de elefantes e leões. Milhares de elefantes foram mortos para alimentar o mercado ilegal de marfim, enquanto os leões sofreram com a redução das suas presas naturais e com os crescentes conflitos com as comunidades humanas. Hoje, apesar dos esforços em curso, os desafios persistem. A caça furtiva, a perda de habitat causada pela expansão agrícola e urbana, bem como os conflitos com as comunidades locais, figuram entre as principais ameaças à conservação. O principal risco tem sido da caça furtiva, que é um fator que a maior parte dos moçambicanos já sabem. Nos últimos anos, a caça furtiva ao elefante tem vindo a diminuir, mas não deixa de ser ainda um risco, porque ainda exige que a fiscalização esteja 24 horas a cuidar dos elefantes e leões. As nossas comunidades, 48 horas, têm que estar a vigiar os seus elefantes. Temos um outro elemento muito novo, que é do garimpo. A água não tem estado em boas condições para o beberamento dos elefantes e leões. É um fator também que não podemos descartar. O habitat vem sendo degradado de tal modo que a perca do habitat propício para esses animais é um risco grande e grave, porque esses animais precisam de aconchego. Nos dias 10 e 12 de agosto, assinalaram-se, respectivamente, o Dia Mundial do Leão e o Dia Mundial do Elefante. Estas datas, instituídas com o objetivo de aumentar a consciencialização global, são um convite à reflexão sobre a preservação de espécies ameaçadas e sobre os desafios urgentes que enfrentam em África e no resto do planeta. Pedro Moagura, administrador do Parque Nacional da Gorongosa, uma área protegida em Moçambique, reconhecida pela sua rica biodiversidade e pelos seus esforços notáveis de conservação, fez-nos compreender como estas datas são vistas por quem está na linha da frente da conservação. Os animais que estão nas áreas de conservação, não me refiro só aqui em Gorongosa, o Parque Nacional da Gorongosa, quero deixar a mensagem de que são nossos animais.
Há pessoas que, quando falam dos animais do Parque Nacional da Gorongosa, é um erro grande, porque se estivéssemos para fazer uma distribuição equitativa, cada moçambicano tem suas impalas aqui em Gorongosa, e tem seus facoceiros aqui, e tem pivas pertencentes a todos os moçambicanos. E esta mensagem é mesmo para cuidarmos melhor destes animais, porque há países que não têm elefante, há países que não têm leão. Então temos que sentir orgulho de termos estes animais e chegar ao Parque Nacional da Gorongosa em menos de uma hora conseguir ver o seu elefante, o seu leão. O Parque Nacional da Gorongosa é uma das maiores reservas do país e alberga populações significativas de leões e elefantes, para além de uma grande variedade de outras espécies, animais e vegetais. Se a natalidade continuar como está agora, nos últimos 5 anos, o crescimento populacional do elefante, assim como do leão, é muito positivo, e consideramos que, se não haver mais alguma perturbação, como de ciclones e outros fatores, como conflitos na zona, esta população está em bom crescimento. A população de leões, neste momento, estamos a falar de 850 animais, e os leões, estamos a falar de 250 leões já identificados. Pode acontecer que haja um e outro animal que possa entrar e possa sair, mas estes são os que conhecemos. Nos parques nacionais de Gorongosa, Limpopo, Zinave, Banhine e Niassa, o futuro desses animais está a ser construído com a colaboração entre o governo, organizações não governamentais e comunidades locais. Instituições como o WWF Moçambique, a Administração Nacional das Áreas de Conservação e a Fundação de Conservação da Vida Selvagem desenvolvem programas de fiscalização, educação ambiental e turismo sustentável. O Parque Nacional da Gorongosa, por exemplo, tornou-se um modelo de recuperação da biodiversidade após anos de conflito, demonstrando que o turismo responsável pode gerar rendimento para as comunidades, ao mesmo tempo que promove a proteção dos habitats naturais e das espécies. Para garantir a segurança da fauna e acompanhar os seus movimentos, o parque tem recorrido a tecnologias avançadas como o uso de colares de GPS. Este controlo tem sido fundamental para a proteção de espécies vulneráveis, como os elefantes e os leões, bem como para a investigação científica e a gestão eficaz do território. Para serviços científicos de analisar a população animal, temos sim usado os drones e temos usado aviões, avionetas especializadas para monitoramento da fauna. Por vezes temos usado helicóptero, também barcos para fiscalização, assim como para controle dos movimentos dos animais. Temos usado GPS, como falou, o sistema de posicionamento geográfico, temos usado, todos os nossos fiscais usam, temos iPad, temos o sistema de EarthRanger, que enquanto os fiscais estão no seu posto de trabalho, conseguem visualizar grandes distâncias o movimento dos animais. Se estiverem em movimento, se estiverem parados, temos esses sistemas todos, assim como câmeras do campo. São formas de máquinas que tiram imagens de dia e à noite. Temos esses instrumentos. A conservação não se faz apenas no terreno, depende também da investigação e do conhecimento. As universidades desempenham um papel crucial no estudo do comportamento animal e na procura de soluções para os desafios da conservação. Fomos à Universidade Eduardo Mondlane para conhecer a perspectiva de um especialista. Para o docente e pesquisador Samuel Bila, o Dia do Elefante e o Dia do Leão contribuem para que as pessoas reconheçam a importância e o valor destas espécies. Estas datas, para nós, fazem com que as pessoas, na verdade, consigam perceber, na verdade, o valor de uma e da outra espécie. Isto porque o leão é olhado pelas pessoas como um inimigo.
porque é um animal feroz, é um animal que, pronto, tem causado alguns transtornos à população e tudo isso. E o elefante, a mesma coisa, por ser um animal muito grande, ele normalmente não é possível confiná-lo num determinado sítio como a gente faz com os leões. Se a gente deixa, por exemplo, o leão num parque, raramente a gente vai ouvir dizer que ele saiu do parque e foi para um determinado sítio. Mas para o elefante é muito frequente a gente saber que, olha, ele está aqui, sobretudo aqui no Parque Nacional, de repente está na casa das populações, está praticamente a destruir machambas e tudo isso. E este, na verdade, é que tem sido o conflito homem-animal. Mas, resumidamente, é mais ou menos isso que a gente faz com que essas datas venham ao destaque. Um dos grandes problemas mencionados pelo pesquisador da UEM é o conflito entre o homem e a fauna bravia, ou seja, animais selvagens que têm preocupado as comunidades locais, pois resultam em ataques frequentes a animais domésticos. Primeiro são as queimadas descontroladas, né? Que a população queima em busca de melhores condições para poder produzir as suas machambas e tudo isso. Só que estes animais, infelizmente, não têm proteção. Então, quando a gente tem uma queimada muito grande que não é controlada, corremos o risco de perder uma população quase inteira, tanto de leões como de elefantes e dos outros animais também. O segundo risco, eu diria que são as pessoas. Porque há pessoas que olham para os animais selvagens como animais comestíveis, não é? Portanto, animais de abate, animais que... Não é que nós, como académicos, achemos que eles não podem comer. Nós chegamos a um determinado inventário, quando fazemos ao longo do ano, e dizemos que, olha, temos uma população excessiva de seja o que for. Então, nós precisamos de reduzir essa população. Então, o governo condiciona com que, não é, arranje-se aí os caçadores guias, os caçadores, e a gente, então, faz um abate controlado desses animais, que é para não entrar em conflitos entre eles mesmos, não é? Portanto, matarem-se uns aos outros e tudo isso. Então, nós promovemos de uma forma... poderia dizer de preservação dos próprios animais, este tipo de atitude. Os elefantes são verdadeiros engenheiros do ecossistema. Ao derrubar árvores, abrir trilhas e dispersar sementes por meio de suas fezes, promovem a regeneração da vegetação e facilitam o acesso de outras espécies a diferentes áreas. Já o leão, predador de topo na cadeia alimentar, regula as populações de herbívoros e evita a sobrepastagem, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. A ausência dessas espécies icônicas pode levar a desequilíbrios ecológicos irreversíveis, afetando a biodiversidade ao seu redor. Nós temos estado a envolver, como eu disse anteriormente, é na parte educativa, não é? Portanto, a gente faz palestras, a gente vai de vez em quando aos campos de conservação e explicamos às populações que, na verdade, estes são animais, mas animais que não devem ser abatidos de qualquer maneira. Essa é a primeira etapa que a gente tem. E a outra é na investigação. Grande parte desses animais selvagens, eles são portadores de algumas doenças assintomáticas de alguns animais. Então, tendo essa vedação que eu me referi antes, então não há este contacto entre os animais selvagens e o contacto com os animais domésticos. Então, a gente está a investigar, por exemplo, o caso da tuberculose, o caso da brucelose, o caso da febre aftosa, está a ver? Então, tudo isso pode transmitir aos animais domésticos. Então, se eles estiverem com uma barreira física, estiverem numa situação bem controlada, então, de uma forma ou de outra, a gente consegue fazer esse controle. Então, é este papel que a gente tem estado a fazer como académicos. Ok. O Dia Mundial do Elefante, celebrado a 12 de agosto desde 2012, foi criado por ativistas de todo o mundo para sensibilizar para as ameaças à sobrevivência destes gigantes, reforçando o combate à caça furtiva e ao tráfico de marfim. Já o Dia Mundial do Leão, assinalado a 10 de agosto, destaca a necessidade urgente de proteger o rei da selva, símbolo de força e resiliência, mas vulnerável face a pressões humanas. Estas datas representam mais do que simples celebrações. Constituem um alerta para a comunidade internacional agir em prol da conservação da vida selvagem. A preservação do leão e do elefante é uma causa que ultrapassa os interesses locais, pois a sua existência está diretamente ligada à saúde dos ecossistemas africanos e à manutenção da biodiversidade global. O papel da juventude na evolução da fauna bravia
tem sido muito relevante e positivo. Ainda hoje mesmo estive com clubes de jovens, vieram celebrar aqui no parque. Até agora que estamos a falar, os jovens estão aqui dentro e têm sido muito melhor envolvidos. Temos clubes de jovens, clubes de raparigas, clubes de professores, e nesses clubes todos versamos as matérias de conservação, não só de elefante e leão, como também versamos da conservação da flora, espécies florestais, os solos, a água, e considero que o papel deles tem sido preponderante. Não só preponderante ao fazer os safaris, como também ao fazerem mobilização em várias comunidades fora do parque, onde alguns dos jovens temos feito exibição de filmes. Os jovens têm participado em jornadas científicas no interior do parque, onde também aproveitam conhecer diferentes aspectos da conservação. Garantir a sobrevivência do leão e do elefante em Moçambique e em África exige um esforço coletivo e contínuo. Fortalecer políticas ambientais, intensificar a fiscalização contra a caça furtiva, promover a coexistência pacífica entre humanos e animais selvagens e investir em educação e sensibilização pública. O Dia Mundial do Elefante e do Leão é um lembrete claro dos desafios que ainda temos pela frente. A conservação destes gigantes não é responsabilidade exclusiva de uma e única instituição, mas sim um dever de toda a sociedade. Proteger o leão e o elefante é proteger a biodiversidade e o patrimônio natural. O Sinal Verde desta semana fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.